e mais jovem, né? O Alisson eu conheço já vai fazer 20 anos. Ali está o Gustavo também, meu grande amigo, já de pelo menos uma década e pouco, né? Tem uma década e meia mais ou menos. E aqui tem alguns irmãos que eu tive o privilégio de conhecer naquelas conferências do passado, né? Alguns rostos aqui eu ainda consigo lembrar, né? E o Senhor, graças a Deus, nos deu esse tempo, essa oportunidade aqui juntos. Graças a Ele por tudo, irmãos. Como eu tenho já há algum tempo, né, recebido do Senhor um encargo, que eu penso ser dele, de falar do assunto do tempo do fim. Alguns irmãos aqui têm acompanhado no canal algumas filmagens ali, lives, né, conteúdos que eu tenho tentado trazer, por causa da urgência do tempo em que nós estamos vivendo. Acho que nenhum de nós tem dúvida ou ousa negar que nós estamos nos aproximando daquele período que a Bíblia chama de tempo do fim. Nós não podemos dizer a rigor que nós já entramos nesse tempo do fim. Podemos dizer, pelo que a Bíblia revela, que nós estamos nos últimos dias. Mas o tempo do fim, e eu espero que hoje e amanhã isso possa ficar mais claro para nós, é um período específico dos 7 anos finais dessa era, que a Bíblia revela que está para se dar o início. Então, como esse tempo se aproxima, a urgência desse tempo está sobre nós, é de importância que nós conheçamos, porque, parafraseando o nosso irmão George Hawks Pember, ele dizia o seguinte: o Deus Altíssimo se dignou a dar a conhecer as revelações dos seus arcanos, dos seus mistérios. E acaso não estaríamos chamando ele de, alguém que não tem sabedoria se nós negligenciarmos tais revelações? Em sua infinita sabedoria, ele, que é infinitamente sábio, julgou que seria benéfico para nós que ele revelasse tais coisas. O que todavia deve, ele diz, nos assustar, é que os chamados ministros credenciados de Cristo estão pouco aptos a falar de tais assuntos. E alguns até mesmo desencorajam os servos de Deus a fazê-lo. Acaso tais pessoas, então ele diz, não estariam dizendo que Deus não agiu com sabedoria quando fazem assim? Né? Então, é muito interessante. Eu sei que aqui os irmãos estão estudando a carta aos Hebreus. E o assunto, vamos dizer assim, elemento sólido, a carne sólida da carta aos Hebreus, o alimento para adultos, é o ministério de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, e ele vai do capítulo 7 ao capítulo 9. Esse é o assunto mais denso da carta aos Hebreus. E é muito interessante, irmãos, porque o capítulo 5 diz que as coisas que são bíblicas e fundamentais, como arrependimento, fé em Deus, juízo eterno, imposição de mãos e batismos, e essas coisas todas, que quando no dia de hoje a cristandade prega biblicamente, você quase não vê pregação bíblica sobre isso. Mas quando se tem, eles acham que é o máximo. Mas a carta aos Hebreus diz que tudo isso são os princípios elementares, as doutrinas rudimentares. Os princípios elementares de Cristo. E o autor de Hebreus nos encoraja. Pondo à parte os princípios elementares, prossigamos para o que é perfeito. E o assunto perfeito é o assunto do sacerdócio celestial de Cristo e a preparação para o galardão da era vindoura. Agora, a igreja praticamente não conhece nada desses assuntos. O Pember ainda chega a dizer assim, quando se prega biblicamente simplesmente do aspecto de Cristo como sacerdote da ordem de Arão. Quase não se fala nada dele, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas os dois assuntos têm que ser conhecidos por nós, porque nós estamos na iminência do tempo do fim. Amém? Então, irmãos, esse é o encargo, nós estamos chegando nesse tempo. E que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Eu queria, antes de orar mais uma vez, pedir para nós lermos alguns textos na palavra. Vamos ler primeiro o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João. Eu estou lendo na tradução da Bíblia Textual. João capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21 até o versículo 28.
do 21 ao 28 primeiro. Porque assim como o Pai levanta e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida ao que quer. Porque nem ainda o Pai a ninguém julga, senão que todo o juízo o há encomendado ao Filho. Para que todos honrem ao Filho, assim como honram o Pai. O que não honra ao Filho, não honra o Pai que o enviou. De certo, amém, amém vos digo, em verdade vos digo, o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não vai a juízo, senão que há passado da morte para a vida. De certo vos digo, que chega a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para fazer juízo, porquanto é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois chega a hora em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eu vou até o 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que praticaram o mal para a ressurreição de juízo. Vamos também em 1 Coríntios capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Vamos ler. Deixa eu só achar aqui. Só um minuto, irmãos. Capítulo 4. Vamos ler o versículo. Vamos escrevo. Palavra, senão poder do que. Parece que sumiu o versículo aqui. O capítulo 4, versículo 1. 1, 2 e 3. Assim considere-nos todos o homem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, bem requer dos administradores que cada um seja achado fiel. Para mim, em muito pouco tenho o ser julgado por vós ou por tribunal humano, e nem sequer eu mesmo me julgo, porque ainda que de nada me acusa minha consciência, não por isso sou justificado, pois o que me julga é o Senhor. Esse é o versículo 4, e acho que seria bom também a gente ler o versículo 5 e o 6. Assim que já não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz o oculto da treva e porá de manifesto as intenções dos corações. Então o louvor lhe virá a cada um da parte de Deus. Porém estas coisas, irmãos, tenho-as aplicado em figuras a mim e a Apolo por vossa causa, para que em nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante a favor de um contra o outro. Pai, nós pedimos tua misericórdia, rogamos a ti que o Senhor nos assista mais uma vez. Como já foi orado, Senhor, estamos nas suas mãos. Pedimos que teu Espírito, que soprou as Escrituras, as interprete para nós, para que algo do Senhor seja colocado em nosso coração. Só o que o Senhor faz é que tem realmente valor, Senhor. Por isso nós pedimos pelo Senhor, aquele que pode nos vivificar essa noite, aquele que pode ungir a tua palavra e soprar sobre ela, Senhor, de forma que seja vida para o nosso coração. E também nos dispõe o coração para ouvir. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados, esse assunto do tribunal de Cristo e do juízo de Deus na sua casa, ele tem um desdobramento muito amplo.
Eu penso em talvez começar falando algumas questões ligadas à nossa salvação eterna e a esse galardão, primeiro com a verdade da primeira ressurreição. Porque isso vai abrir um desdobramento para que a gente possa entender, né, em que será o critério do julgamento no tribunal de Cristo. Eu acho que então, todas as doutrinas dos apóstolos, todo o ensinamento que os apóstolos nos deram, eles começam em germe nas palavras do próprio Senhor Jesus. Os apóstolos desvendam, ou vamos dizer assim, desenvolvem aquilo que o Senhor lançou como semente. O Espírito da verdade que o Senhor disse em João capítulo 14, guiou os apóstolos a toda a verdade, os fez lembrar das palavras do Senhor e acrescentou mais daquilo que o Senhor tinha a dizer e que naquele tempo que ele estava com eles na terra não podia, porque eles não tinham nível, né, capacidade de receber. Então, houve palavras do Senhor que foram surpresa até para os apóstolos. Uma dessas coisas que está intimamente ligado com o assunto, e por isso que eu quero começar por aqui, para que a gente possa chegar, né, por fim, à questão do tribunal de Cristo, é o assunto da primeira ressurreição. De forma geral, hoje, nem mesmo o cristianismo tem entendido esse assunto de forma clara, embora isso já está revelado no Novo Testamento. Mas não são poucos os cristãos. Você pode sair por aí fazendo perguntas ou inquirindo qualquer um, e você vai ver que a maioria das pessoas acreditam que todos os crentes vão ser julgados num só momento, ao mesmo tempo, né? E até mesmo a maioria dos crentes ainda pensa que é ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Eles não entendem a questão do comparecer diante do tribunal de Cristo, porque também não entendem a verdade do que implica o galardão, a disciplina, e do que é o assunto da primeira ressurreição. Então, eu queria que a gente, por isso que eu pedi para a gente ler João capítulo 5, vamos voltar lá agora, e eu queria que os irmãos pusessem bastante atenção, porque eu tenho certeza que muitos de nós talvez lemos esses textos e parece que a gente já entendeu o que o Senhor falou, né? Eu acho que muitos de nós, a gente lê as palavras do Senhor Jesus, quem sabe quando Paulo escreve, quando a gente lê os versículos de Paulo, a gente até concorda com Pedro. Há nele coisas difíceis de entender. Em Paulo há. Mas Jesus não, Jesus é facinho, né? A gente pensa assim, com Jesus está tudo facinho. Na verdade, acho que alguns irmãos que sabem, o irmão Atmani, quando ele ia dar as conferências dele a respeito de Apocalipse, ele pedia para os irmãos lerem no mínimo 100 vezes o livro de Apocalipse antes. E ele não abria a Bíblia durante as conferências. Ele apenas citava. E esse irmão que leu a Bíblia toda, ele lia o Novo Testamento uma vez por semana e o Antigo uma vez por mês. Isso ele fez durante 30 anos. E a conclusão dele, no fim do ministério dele, é que o livro de Mateus é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse. Então ele falava, olha, não pense que você entendeu Jesus. As palavras dele são 10 vezes mais difíceis que o Apocalipse. Aliás, porque também o Apocalipse é uma revelação. É a revelação, é o desfecho de tudo. Então, Mateus, na verdade, é 10 vezes mais difícil. E o Evangelho de João é mais profundo que o Evangelho de Mateus. Essa é a conclusão desse irmão. Então, por isso que eu peço, vamos voltar lá em João 5 e colocar bastante atenção ao que Jesus está ensinando. Talvez o que a gente vai ver aqui é surpresa para alguns. Vamos lá. Aqui, nesse contexto do capítulo 5, o Senhor está sendo confrontado pelos judeus acerca da sua autoridade, porque ele havia curado um homem. E era sábado, né? Então eles falam assim, que autoridade você tem para fazer isso? Curar um homem sábado, no sábado de Deus. Uma coisa interessante é que, aqui nesse texto, o Senhor chega ali, naquela situação, ele encontra o paralítico no tanque, né? E é muito interessante, irmãos, porque ele está na cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Deus havia feito um pacto com os israelitas, dizendo que se eles guardassem todas as leis e ordenanças, nenhuma enfermidade viria sobre eles. Mas o tanque estava cheio de doentes. O que fica provado através disso? Que Israel havia fracassado em obedecer. Israel violou o pacto. Nenhum descanso foi provido por meio da lei. Então o Salvador veio em graça. Está dando para entender que lindo que é isso, irmãos? Israel havia violado o pacto. Nenhum descanso havia sido provido por meio da lei. Então o Salvador veio em graça. E foi encontrar aquele paralítico. E nós sabemos, ele cura aquele paralítico. E aí chega no capítulo 5, né?
Essa Bíblia aqui só tem um problema. A ordem dos evangelhos está modificada, né? Então eu abro em Mateus pensando que está em João. Mas eu vou chegar aqui, ó, capítulo 5. E aí, quando os fariseus começam a questionar a autoridade dele, o Senhor começa a dar dois grandes fatos que eles deviam prestar atenção para conhecerem quem ele é. Quais são os dois grandes fatos? Primeiro, que ele, sendo enviado pelo Pai, sendo um com o Pai, não estava trabalhando violando o sábado. O sábado poderia ser o descanso se o pecado não tivesse entrado no mundo. Deus descansou no 7º dia das suas obras, enquanto não havia nenhuma nódoa na criação. Mas agora o pecado entrou, e isso gerou, certo? Rebelião e problema na raça humana, e tirou o descanso do coração de Deus. Então, como se o Senhor Jesus, como um profeta, ele olha para eles, discernindo a realidade espiritual das coisas, e diz assim: vocês não entenderam? Vocês estão tentando guardar o sábado, quando o próprio Pai está trabalhando. Eu não estou sendo culpado por não guardar o sábado. Acontece que nem Deus e nem o homem pode descansar. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Enquanto a redenção não vier, não pode haver um sábado que é iniciado aqui na redenção e é consumado em plenitude no descanso eterno, na Nova Jerusalém. Não é possível haver sábado. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas se vocês querem questionar minha autoridade para fazer isso, há dois fatos que vocês deveriam prestar atenção. Primeiro, eu faço de acordo com o Pai, porque o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que ver o Pai fazer. Agora veja, o primeiro fato que está colocado aqui sobre Jesus é que ele pode ressuscitar mortos. E a segunda coisa, o Pai encomendou todo o juízo nas suas mãos. E ele mostra, irmãos, está dando para os irmãos acompanhar? Que esses dois fatos em referência a ele, provarão que ele diz quem diz ser. Que ele é quem ele diz ser. Esses dois fatos vão mostrar que ele é o Messias prometido e o Filho de Deus. Para que todos honrem o Filho como também honram o Pai. E para que nele se concentre a solução de todo o problema do universo, que começou por causa do pecado. Ele é aquele que ressuscita os mortos, e ele é aquele a quem o Pai confiou todo o juízo. Só que aí interessante, irmãos, é que ele vai começar, aqui de forma embrionária, de forma devagar, a desenvolver toda a doutrina dos níveis de julgamento e de ressurreição no meio do povo de Deus. Está tudo aqui. E é isso que nós vamos ver agora. Então, como é que você sabe que Jesus é quem ele diz ser? Ele pode ressuscitar os mortos. E de fato, todos serão ressuscitados por ele. E a ele pertence todo o julgamento. E ele vai mostrar em que sequência isso vai se dar. Então, a gente começou no versículo 20, né? 21. Para pegar um pouquinho melhor o contexto, olha aí o versículo, vamos começar no 19. Tomando a palavra, Jesus dizia-lhes: de certo vos digo, não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Então, eu não estou curando no sábado porque partiu de mim. É que o próprio Pai não está descansando. Só vocês querem descansar quando o Pai não tem descanso. Que descanso pode haver para o coração de Deus se os homens estão cativos do pecado? Ele continua: porque o que ele faz, isto também faz igualmente o filho. 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta e dá vida e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida aos que quer. Porque nem ainda o Pai a ninguém julga. Então você vê quais são os dois fatos? Ele vivifica os mortos e ele julga a todos. Esses são os dois pontos. Ele vivifica e ele levanta os mortos, ele ressuscita os mortos, vivificando, e ele julga. Mas aí ele vai mostrar como isso vai se dar. Para o quê, irmãos? Para que Cristo seja visto como Senhor de todas as coisas. Porque é o eterno propósito de Deus em Cristo, como diz Efésios, que todas as coisas possam convergir nele, nos céus e na terra, na plenitude da dispensação dos tempos. Não é verdade? Então ele vai fazer isso por meio de duas coisas: por mostrar que ele é o juiz de todos, e por mostrar que ele tem autoridade para vivificar a todos e ressuscitar a todos. Mas aí ele vai mostrar que não vai ser tudo assim numa pancada. Devagarzinho ele vai introduzir o assunto.
E nós temos que pôr atenção aqui. Aí continua. Está dando para acompanhar, né? Está dando para entender. Aí continua. Porque nem ainda o pai a ninguém julga, senão que todo juízo há encomendado ao filho. Aí para que isso? Para que todos honrem ao filho, assim como honram ao pai. Irmãos, isso aqui é a declaração de que ele é divino. Desculpa aqui quem vem com teoria de testemunho de Jeová. Porque se alguém tem que ser honrado igual Deus, ele só pode ser Deus. Porque o próprio Deus disse no Antigo Testamento que a minha glória não darei a outro. Mas o Filho está reivindicando que ele deve ser honrado igual Deus. Ora, se ele está reivindicando a autoridade de Deus para julgar, irmãos, julgar uma pessoa em relação ao seu destino eterno, a sua alma, todas as vielas dos seus pensamentos, todos os conceitos e complexidades de uma alma, já é atividade demais até para um profeta. Só Deus pode fazer isso. Agora, toda a raça humana, esse filho só pode ser Deus. Por isso ele pode reivindicar tal autoridade. Que todos o honrem como honra o Pai. Porque é o prazer do Pai convergir todas as coisas em seu filho. Mas aí, continuando, ele continua. O que não honra o filho, não honra o Pai que o enviou. Agora vamos começar aqui. Aqui que a gente tem que colocar atenção. De certo, versículo 24. Em verdade vos digo. Irmãos, quando ele coloca esse em verdade no grego é amém, amém. Digo a vós. É porque aqui está uma declaração solene. Na verdade, tudo que o Senhor falou foi solene. Mas quando ele queria enfatizar para a nossa consciência a solenidade, ele usava esse em verdade. Em verdade. Porque amém significa assim será. Mas quando Deus repete, é a ênfase. Assim será, sim, assim será. De certo, amém, amém vos digo. O que ele diz? O que houve... Agora presta atenção aqui, irmãos, porque parece que a gente entende Jesus, mas eu acho que vai ser surpresa para alguns irmãos. O que houve a minha... O quê? Palavra. O que houve a minha palavra. E crê no que me enviou. Tem vida eterna. Presta atenção. Ó. E não entra em juízo, senão que há passado da morte para a vida. Aqui, deixa eu perguntar para os irmãos. Qual é o termo grego usado aqui nesse termo aqui, palavra? Como é que está no grego isso aqui? Os irmãos vão ver uma diferença. Quando ele está falando da salvação eterna do nosso espírito, ele diz assim, o que ouve a minha palavra. Sabe como é que está no grego? Logos. Logos. Agora, palavra aqui, irmãos, nunca pense que ele está falando da voz dele. Porque depois ele vai usar uma palavra para voz, para o som audível da voz. Mas não é isso que está aqui. Aqui ele está falando logos. E logos inclui a palavra que pode ser escrita, pela qual o Espírito Santo nos fala. Pode ser por meio da pregação dos apóstolos. Pode ser pela boca de Jesus também. Tudo que é a verdade é o logos. Então aquele que ouve o meu logos e crê, tem vida eterna. Quem aqui ouviu e creu? Então, eu e você temos vida eterna. Nós não ouvimos da boca do próprio Senhor Jesus, de forma imediata. Então, não sei, cada um aqui tem uma experiência de como ouviu o Senhor falar com ele. Pode ter sido por ler um versículo da Bíblia, o Logos está aqui. Pode ser porque você ouviu a pregação de um pregador. Pode ser porque você leu um folheto de evangelismo. Pode ser porque em uma situação você pensou, eu devo buscar Deus numa igreja. Mas de qualquer jeito foi o Logos que você ouviu. Certo? Mas aqui não está limitado a ouvir som. Está falando de ouvir espiritualmente a voz do Logos. E o Logos é a verdade, quer seja por meio escrito, quer seja por meio falado, quer seja ouvido Jesus de forma pessoal, os que estavam com ele de forma imediata, quer seja por meio dos apóstolos pregando, o Logos foi anunciado. Amém? E aquele que crê tem vida eterna e passou da morte para a vida. Aqui ele está falando da salvação do Espírito. Então, o primeiro lugar onde o Filho vivifica os mortos é no Espírito. Irmão, só isso já deveria nos deixar assombrados. Porque me explique como você chegou à fé e creu. Você consegue explicar para mim esse mistério? Tinha até um cântico que a gente cantava antigamente, né? Não sei, pois, como entrou em mim a fé da salvação. Não sei, pois, como me convenceu o Espírito Eternal.
Me explica, por meio lógico, como é que você crê que um homem morreu e ressuscitou dos mortos e vai voltar nos céus? Explica para mim. Como que você conseguiu ter os olhos do coração aberto? Irmão, é um tremendo milagre Deus regenerar o nosso espírito. Tremendo, tremendo. Só Deus pode fazer isso. E mais, se fosse pelo menos por você ver Jesus pessoalmente fazer um milagre, ou falar com você, mas não. Cada um aqui tem uma experiência, né, diversificada dessa questão. Você lê um versículo. Olha, tem tantas formas de Deus. Se você estudar a história da igreja, por exemplo, como é que Deus foi convertendo as almas? A coisa mais misteriosa. Agostinho, por exemplo, vivia uma vida devassa em pecado. Não conseguia nunca refrear o pecado. Ele era um filósofo brilhante, mas a vida dele era o contrário do que ele conhecia na área do conhecimento. E de repente um dia ele pegou na bata dele um texto de Romanos que a mãe dele tinha colocado lá de forma aleatória. E ele diz que escutou uma voz. Toma e lê. Toma e lê. Ele falou, lê o quê? Pôs a mão, abriu exatamente do versículo de Romanos 13. Não em impudicices nem em imundícia, não em embriaguez ou em orgias, mas revestivos do Senhor Jesus. Irmão, deixa eu falar, um versículo desse, para mim, não me converteria. Como que Agostinho viu Deus nisso? Mas ele fala assim nas Confissões, não precisei ler mais. Tua palavra penetrou em meu coração. E eu que sempre falei, pude ouvir. E aí ele diz, tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eis que disforme eu lançava-me assim sobre as belas formas de tuas criaturas, as quais não existiriam se em ti não existissem. Ah, tarde, muito tarde foi que eu te amei. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Espargiste o teu perfume, e respirando suspirei por ti. Eu te experimentei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e a minha alma agora arde no desejo da tua paz. Irmãos, como pode? Então, o primeiro aspecto do vivificar os mortos é no Espírito. E isso vem pelo crer. Mas é interessante, graças a Deus, irmãos, não ficou limitado a ouvir a palavra da voz audível da boca de Jesus. É o Logos, é a palavra da Bíblia, é a palavra do pregador. Você está entendendo? O Logos é muito amplo a aplicação dele. Pode ser qualquer mensagem da verdade, é o Logos. E aquele que crê tem vida eterna. Passou da morte para a vida, não entra em juízo. Mas aí ele continua. Parece. E eu lembro que quando eu li alguns livros explicando esse texto, inclusive o irmão Witness Lee, ele falava que aqui está falando da ressurreição espiritual apenas. Em todo esse trecho aqui. Exceto o último versículo. Mas nós vamos ver que não. Porque preste atenção como Jesus continua o versículo. Versículo 25. Agora olha só. Amém, amém vos digo. Em verdade vos digo. Que chega a hora. Ah, aqui já mudou o jeito. Desde que ele começou a pregar, os apóstolos, todo o tempo, o Logos está dando vida ao espírito dos homens. Mas aqui tem uma outra coisa que vai acontecer agora. De certo vos digo, que chega a hora vem. E, o quê? E agora e já chegou. Em que quando os mortos, agora eu pergunto, esses mortos aqui são espirituais? O que os irmãos acham? No 25, no 24, aliás, é mortos espirituais. Mas e no 25, será que é mortos espirituais? Nós vamos ver que não tem como ser mortos espirituais. Sabe por quê? Embora, se você for olhar a nota lá do Witness Lee, com todo respeito ao irmão Lee, mas na nota dele, ele vai dizer que são mortos espirituais também, mas não vai ser. Você vai ver o porquê. Porque aqui está dizendo assim, ó. A hora vem, já chegou, em que os mortos, o quê? Ouvirão o quê? A voz. Sabe como é que é a palavra grega aqui? Voz? Phone. É a voz audível. São os mortos que escutarão a voz do próprio Jesus falando com eles. E não é voz espiritual, porque phone é som. O som audível da voz no ouvido. E ele está dizendo, a hora vem. E já chegou. Irmão, só para explicar isso aqui, a gente tem que gastar um tempo. Porque ele está dizendo que tem um grupo de mortos
que a partir dessa hora, que por um lado está vindo e por outro lado já chegou, estão ouvindo a voz audível da boca dele. Estão sendo ressuscitados dos mortos. Então vamos entender o que é isso. Primeiro a gente tem que entender como é que João usa esse termo ora. Você já reparou que João gosta de usar essa expressão ora? Tanto no Evangelho como nas epístolas ele usa esse termo ora. Lembra lá em 1 João capítulo 2? Filhinhos, já é a última hora. Lembra também no capítulo 4 de João? Um pouco para trás, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele falou, a hora vem e já chegou em que? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Por que ele fala a hora vem? Então, se você pegar o texto de 1 João e o texto de João 4, você vai entender que o apóstolo João usa esse termo hora para se referir a uma era. Por quê? No Antigo Testamento, a hora era a hora da adoração na carne, das figuras, é adoração nos tipos. Por que Jesus fala de adorar em espírito e em realidade? Porque a adoração no Antigo Testamento, como vai ficar claro em Hebreus, era a adoração nos que tange as coisas da carne. Né? É dito que o sangue das ovelhas e dos novilhos purificavam no que tange a carne, mas não eram insuficientes para purificar o espírito e a consciência. Então era uma adoração na carne, está entendendo? E também, o que mais? Era nas figuras, não era na realidade espiritual. Está dando para entender, né, irmãos? Aquilo ali era uma figura, uma sombra da substância. Quando você tem um corpo, né, um corpo, a luz do sol bate sobre um objeto, sobre um corpo, a sombra é projetada. Ele projeta uma sombra, e se esse corpo estiver andando numa colina, por exemplo, um homem, a luz bate, projeta-se a sombra e a sombra chega antes do corpo. Mas pela forma da sombra, você sabe o tipo de corpo real que está vindo depois. Então Deus iluminou no Antigo Testamento. Mas ele iluminou de uma forma que se projetava uma sombra da realidade. Nos sacrifícios, nas figuras do Antigo Testamento, aquilo era sombra da realidade. E eles adoravam na sombra. Nós adoramos na realidade. Eles adoravam no quê? Na carne, no que tange as coisas da carne. Nós adoramos no espírito. Mas Jesus falou, a hora vem. Mas por que essa hora já havia começado? Por um lado não, mas por que Jesus fala, e já chegou? Vamos entender isso. Vamos lá para Colossenses agora. Segura em João. Vamos lá para Colossenses 2. Por que Jesus podia falar que a hora, por um lado, estava vindo, e por outro lado, ela já tinha chegado? Oi? Quem falou? Alguém falou alguma coisa. E parece que acertou. Alguém falou alguma coisa. Quem me tocou? Quem? Quem falou? A irmã falou alguma coisa. Porque ele estava ali. Porque ele é a realidade. Então, na pessoa dele, aquilo que ia ser real para o povo neotestamentário já era real. Na pessoa dele. É claro que os discípulos ainda não tinham recebido, que tudo aquilo não tinha acontecido de forma geral a todos, porque o novo pacto não tinha sido oficialmente inaugurado, mas Jesus é a essência do novo pacto. Então, onde ele está, a realidade do novo pacto já começa a operar. Deu para entender, irmãos? E para afirmar mais isso, para deixar isso mais claro, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. O que está escrito aí? Isso vai ajudar a gente a entender. 2, versículo 16 e 17. Quem quiser ler, pode ler. Ou eu tenho que ler por causa do microfone? Melhor, né? Então vamos lá. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 16 e 17. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pela comida, ou pela bebida, ou a respeito de solenidades, né, que é festas, né? Ou lua nova, as festas solenes lá de Levítico, ou lua nova, ou sábados, o qual é sombra. Tudo isso era sombra de coisas vindouras. Mas, o quê? Aqui quando fala corpo é de Cristo, na verdade a palavra que soma, no grego é substância real da sombra. Jesus em si mesmo já era a realidade de tudo que o Antigo Testamento apontava. Então, o Antigo Testamento é a era da sombra. Mas em Cristo,
Embora a ampliação disso no Novo Testamento vai acontecer depois que o Espírito Santo desceu, revelou por meio dos apóstolos toda a realidade, inclusive por meio de Paulo, muito mais do que pelos outros, mas em Cristo, que como ele é a substância da sombra, aquilo já estava presente. Deu para entender, irmãos? Então tudo que a gente ia desfrutar agora na era da graça, em Jesus já era. Então por isso que ele pode dizer, a hora vem, porque por um lado não começou de forma oficial, mas porque ele já é a realidade de tudo que vai começar de forma oficial depois, já chegou. Enquanto eu estou aqui, já está sendo. Deu para entender? A hora vem, vai vir uma era em que todos vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E como eu sou o primeiro homem, em mim já há a realidade de um homem que adora a Deus no espírito, já chegou. Já chegou. Mas hora nos escritos de João sempre tem a ver com uma era. Isso é muito importante para a gente entender o que está falando no capítulo 5, versículo 24. Então, quando ele fala, em verdade vos digo, que a hora vem, é porque a era da graça não tinha começado ainda, de forma própria. Mas ele diz, e já chegou. E o que está acontecendo nessa era? Lá em João 4, é sobre a adoração no Espírito e na realidade. Em 1 João, ele fala que é a última hora. Mas aqui, ele fala da hora, que vai acontecer o que nessa hora? Ou seja, nessa era. O que vai acontecer, irmãos? No versículo 25 de João 5 agora. Os mortos ouvirão fone, ouvirão voz audível do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Isso já estava acontecendo ou não? Quando Jesus estava na terra? Já. Pelo menos 2 mortos, e a Bíblia fala que teve outros que não foi registrado, ouviram a voz audível dele. Pelo menos 2. Quem? Está registrado nos evangelhos. O filho da viúva de Naim. Não, 3, né? A filha de Jairo e o Lázaro. Você vê que é progressivo o negócio? Primeiro, a filha de Jairo tinha acabado de morrer. Já é difícil você pensar que alguém pode ressuscitar depois que acabou de morrer. O filho da viúva de Naim já estava no esquife. E Lázaro já fazia 4 dias, irmão. Dá para entender que é o progresso do poder da morte sendo desfeito pelo Filho de Deus? Jesus pode ressuscitar os que acabaram de morrer, os que já morreram e os que a morte até já destruiu. Que interessante. Isso já estava acontecendo. A hora vem. Vai chegar uma era. Agora, irmão, Senhor, o Senhor me dê graça. Põe bastante atenção. Eu sei que os irmãos estão com atenção, mas vamos lá. Ele está dizendo que dentro dessa era que ia começar, um grupo de pessoas ia escutar a voz dele. Iam sair dos mortos. Por um lado, isso já estava acontecendo porque ele estava aqui na terra. Essa hora viria, mas já havia chegado na pessoa dele. Mas que era essa que ele está falando? Porque eles estavam na transição da era da lei para a era da graça. Nós estamos vendo que era, irmãos? A era da graça. Então nós estamos dentro dessa era que ele falou que alguns iam escutar a voz dele e iam sair. Sabe quando isso vai acontecer? E presta atenção. Os que a ouvirem, ele não falou que todos iam ouvir. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro a ressurreição do espírito dos crentes. Depois, por meio do Logos, não por meio da voz audível. Dessa ressurreição espiritual do Espírito, todos provamos. Agora ele está falando que desses que foram ressuscitados no Espírito, alguns morreram. Mas está começando uma era, que é a era da graça, que antes de terminar a era da graça, porque tem que ser dentro dessa hora, um grupo, não todos. Ele falou, os que, ele não falou todos ouvirão. Os que ouvirem. Sabe o que isso significa, irmãos? Que haverá uma ressurreição seleta, que alguns ouvirão a voz de comando dele e sairão dos mortos. Isso já estava acontecendo visivelmente aqui quando ele estava na terra. Por exemplo, na hora que ele chegou no túmulo de Lázaro, ele mandou todo mundo que tinha morrido a sair. Ele chamou pelo nome. O irmão Delcio até brinca. Se ele tivesse falado, saiam para fora, já teria antecipado. Já pensou? Se ele falar assim, sai para fora. Brincadeira do irmão Deus, né? Os mortos iam olhar no lado e falar, ele falou para sair. Então, todo mundo ia sair e ressuscitar. Mas ele foi bem específico. Lázaro, os demais aguardem.
Que poder, irmãos. Aleluia, irmãos. Esse é o poder que, se você perdeu um ente querido crendo no Senhor, se você e eu chegarmos a adormecer no Senhor, esse é o poder que vai reintegrar cada átomo do nosso corpo. Interessante, irmãos, porque vamos pensar um pouquinho aqui, o terceiro dia, segundo a medicina, é o dia que a morte acaba com uma pessoa. Porque no terceiro dia, o corpo, né, putrefado, plum, explode, e aí todos os neurônios, toda a química corporal está se desmanchando, se decompondo. Lá não tinha ouvido, não tinha nervo óptico, não tinha mais nada. Mas Jesus chega diante dele, considerando que ele é o mesmo Lázaro ainda, e dá uma ordem, irmãos. E a voz dele atravessa a dimensão da terra e entra no mundo dos mortos. E por meio dessa ordem, ele reintegra o corpo de Lázaro inteirinho. E a alma de Lázaro. E como dizia também o irmão Delcio, Lázaro fala, tchau, tchau, pessoal. E o Lázaro volta, irmãos. Já estava acontecendo, mas ele falou que antes que essa era acabe, porque tem que ser nessa era, ele pôs no plural, não vai ser só Lázaro. Não vai ser só o filho da viúva de Naim. Não vai ser só a filha de Jairo. Vai ter um grupo de pessoas que vai escutar. Ainda não falou que é todos. E vão sair. Então, esse versículo 25 está falando da primeira ressurreição. Porque está falando de ouvir uma voz audível, de comando do próprio Filho de Deus. No versículo 24 é a ressurreição espiritual, é a palavra que faz. Não é a voz audível de comando. Mas o versículo 25 está falando de uma voz audível que um grupo vai ouvir, não é todos, mas um grupo vai ouvir. Deu para entender, irmãos? Aqui nesse versículo 24 é que está falando do que os irmãos que compraram o livro Primícias e Colheitas do irmão G.H. Lang, os do Cristo, na sua parúcia. Os que são do seu círculo íntimo, que conseguem receber o prêmio de ressuscitarem enquanto um grupo de mortos fica esperando. Esperando quanto tempo? Esperando até o milênio acabar. Porque nem todos ressuscitarão para a primeira ressurreição. E eu estou falando de crentes. Porque aqui ele não disse que é todos os crentes que vão ouvir, ele falou, os que ouvirem. E aí Paulo vai desenvolver isso lá em 1 Coríntios 15, e ele vai dizer assim, mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. E por meio de Cristo todos serão vivificados. Ele falou, cada um, porém, na sua tagma, na sua ordem própria de tempo. Cristo as primícias, depois os do Cristo, depois o fim. Não é tudo assim, ao mesmo tempo. Então, o próprio Paulo, quando desenvolve a doutrina lançada por Jesus, ele diz que só os do círculo íntimo é que vão ouvir essa voz. Os demais vão ter que aguardar o fim. Está dando para entender? Então Deus não quer que a gente seja só crente. Ele quer nos fazer vencedores. Porque a primeira ressurreição é o prêmio dos vencedores. Havia muitas pessoas que tinham morrido. Jesus não ressuscitou todos. Lázaro era o seu amigo a quem ele amava. Então ele o ressuscitou. Sabe, irmãos? A gente tem que pôr atenção nisso. Aqui não está falando da ressurreição geral. Agora vamos ver a ressurreição geral? Depois ele vai mudar. Olha como é que continua o versículo. Versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para fazer juízo, porquanto é o Filho do homem. É muito interessante que depois que ele menciona a ressurreição dos que ouvirem, do grupo que vai ouvir, ele menciona juízo. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Então aqui está a semente também do tribunal de Cristo. Então pense você, não é tão simples entender o que Jesus está falando. Você pode confundir palavra com voz, pronto. Aí como, né, embora com cuidado que eu vou falar, o irmão Witness Lee vai ver uma ressurreição só. Parece que só está falando da ressurreição espiritual e da ressurreição do juízo. Não é assim não. Uma é a ressurreição do seu espírito, pelo Logos, pela verdade. Outra é a ressurreição de ouvir a voz. E tem um grupo que ouve e um grupo não ouve. Depois de ter mencionado os crentes que foram salvos. Dentro dessa era ainda. Antes que acabe essa hora que já veio. Agora, ele continua falando. Aí ele menciona o juízo. Né? E aqui dentro dessa expressão juízo está em germe o tribunal de Cristo. Aí depois no versículo 29.
Mas para ficar assombroso mesmo, que ele é quem ele diz ser, ele fala assim, ó, é maravilhoso quando o espírito de um não crente volta à vida, isso é maravilhoso, mas isso talvez não cause impacto em vocês, judeus. É maravilhoso que alguns já estão ouvindo a voz audível do Messias e voltando à vida, e vai haver um grupo que vai ouvir antes de terminar a hora que vem, e vão sair, mas nem isso ainda é tão maravilhoso quanto o que vai acontecer no fim de tudo. Não vos maravilheis disso, porque tem algo maior ainda. Não vos maravilheis disso, pois chega a hora, e note que ele não falou, e já é. Na parte dos que ouvem e saem, ele fala, a hora virá e já é. Na parte que ele vai falar de todos saindo, ele não menciona e já é. Você reparou? Porque, você reparou isso, irmãos? Olha como é que ele coloca, ó. Vem a hora em que todos, agora é universal. É todos os mortos. Primeiro ele falou da ressurreição do Espírito dos que creem, depois da ressurreição seleta, onde alguns vão sair e outros vão ficar, e agora de todos os mortos. Mas aí ele já não menciona, e já chegou. Porque a ressurreição universal não chegou. Ela só vai acontecer quando? No fim do milênio. Então veja como é que Jesus é cuidadoso. Se ele tivesse falado e já chegou, irmãos, o trono branco teria começado ali mesmo. Mas ele não falou, e já chegou. Para essa aqui, não. Ele falou, vem a hora em que todos que estão mortos nos sepulcros, o que vai acontecer? Ouvirão a sua voz. Ora, se a ressurreição do versículo anterior fosse a mesma dessa, ele não precisaria repetir isso. Se vai todo mundo sair junto, ele não precisaria repetir. Mas em cima ele falou, os que ouvirem. Não falou que é todos que vai ouvir. Embaixo ele falou, todos ouvirão. E ele também muda uma outra questão. No de cima ele falou, a hora vem e já chegou. Porque ele está ressuscitando só os que creem de forma seleta, como ele vai fazer no fim dessa era. Agora embaixo, na última ressurreição mencionada, ele menciona todos. E por isso ele não diz, e já chegou. Porque essa ressurreição geral é pós-milênio. Então a primeira ressurreição é uma novidade, trazida pelo próprio Senhor Jesus. Os judeus não conheciam isso. Sabia que no Antigo Testamento havia algumas nuances que dava a entender que isso podia acontecer, mas não estava revelado de forma clara. Isso é tão verdade, irmãos, que lembra quando Lázaro morreu e Jesus falou que teu irmão ressuscitará? O que Marta responde? Julgando que já sabia. Eu sei, Senhor. Que ele ressuscitará quando? Na ressurreição do último dia. Os judeus também acreditavam que havia uma única ressurreição universal. E que nessa única ressurreição universal, Deus ia separar os que são salvos dos que são perdidos. Mas Marta não sabia que havia duas ressurreições. Alguns judeus nem criam na ressurreição. Outros que criam só viam uma. Assim como a maioria da igreja. Mas Jesus menciona duas. Na verdade, aqui ele mencionou três. A ressurreição do seu espírito, pelo Logos. Pela palavra da verdade, como diz Pedro, que nós fomos regenerados. Os irmãos estão dando para entender isso, irmãos? Porque isso aqui é importante para a gente avançar para a questão do tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo está intimamente ligado a essas verdades. E eu sei que na cabeça de alguns que estudam mais pode estar surgindo outras dúvidas aí. Ô irmão, mas peraí. Eu já vou adiantar depois a questão das dúvidas que deve estar surgindo. Então, você está querendo dizer que quem não for vencedor, já morreu e não foi vencedor, não vai ressuscitar até o fim do milênio? Não vai. Ah, mas se não vai ressuscitar até o fim do milênio, como é que vai para o tribunal de Cristo? A gente vai ver. Calma aí. Porque ressurreição, irmãos, é muito mais do que só voltar a viver. Significa viver para nunca mais morrer. Isso é um prêmio. É ser introduzido na imortalidade. O único homem da raça humana que ressuscitou em toto foi o Senhor Jesus. Os demais só voltaram à vida e morreram de novo. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 que Cristo trouxe à luz, como uma mulher que está grávida, o bebê está ali, mas ninguém está vendo. Aí ela dá a luz ao filho. Ela revela o filho que estava escondido. Já existia vida imortal, mas em nenhum homem ela tinha sido demonstrada ainda. Jesus inaugurou em si mesmo a vida imortal.
Ele é o primeiro homem que saiu da morte para nunca mais voltar. E ele inaugurou para nós isso. E alguns vão provar isso de forma antecipada. E outros vão apenas voltar à vida, ir para o tribunal de Cristo e ser jogado de volta nas masmorras do Sheol e esperar o milênio inteiro acabar, para só ressuscitar na ressurreição geral do último dia. Isso não sou eu que estou falando. Vocês querem verem mais base disso dentro do próprio Evangelho de João? Por isso, não pense que, como eu falei, se o Watchman disse, o Evangelho de Mateus é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse, e o Evangelho de João é mais profundo que o de Mateus, você concorda? Depois de ler tudo isso aqui? Irmãos, só para a gente ter ideia, você já tinha visto essas coisas? Dentro desse texto? Eu confesso para os irmãos, para mim foi um susto. Eu quase caí da cadeira. Porque eu sempre decorei as notas da versão de restauração, aquelas coisas ali. E aí, quando eu fui ler o irmão Pember falar da primeira ressurreição, eu achei que ele fosse falar de Apocalipse 20, Filipenses 3, né, que é onde a gente pega assim, algumas coisas. Ele falou, João 5. Eu falei, não, onde que ele vai falar de primeira ressurreição em João 5? E aí ele começou a mostrar essas coisas, irmãos. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou apoiado nos ombros desses gigantes. E está lá no terceiro livro dele, das grandes profecias. A primeira ressurreição. E ele começa a mostrar que o Senhor Jesus foi o que inaugurou a doutrina. E os apóstolos depois só desenvolveram. E isso era uma novidade. Não havia tal conceito no judaísmo. Nem os profetas haviam entendido claramente isso ainda. Então, por isso que o Senhor vai nesse em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, 3 vezes. Para demonstrar os 3 níveis em que ele vivificará os mortos e provará ser quem disse ser. E por meio disso ele encabeçará todas as coisas. Todos terão que dizer Jesus é o Senhor. Todos vão ter que se dobrar a esse que tem os destinos de todas as criaturas nas mãos. Então chegará a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Aí tem um grupo que é antes. Os que ouvirem sairão. E tem um grupo que é todos que creem na palavra têm vida eterna. Então são 3 coisas, deu para ver? Agora vamos olhar outro texto no próprio Evangelho de João. Capítulo 6 agora. Irmãos, vocês vão me ajudando com o tempo. Tá? Uhum. João 6. Versículo 39. E esta é a vontade do que me enviou, que dê, que de todo o que me há dado, não perca nada, senão que o ressuscite no último dia. 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a garantia para quem creu? De acordo com esse texto. Ressurreição no último dia. Aí, irmãos, isso aqui abre brecha para um monte de interpretação. Ah, último dia. Se eu perguntar assim num grupo grande de irmãos, quando que é o último dia? Uns vão falar, é quando Jesus voltar. Ah, é no tribunal de Cristo. Ah, é no milênio. Não, Jesus vai responder quando é o último dia. Também, como diz o irmão Pember, não precisamos nos preocupar muito com a resposta de quando é o último dia. Graças a Deus, Jesus já disse num outro lugar quando é o tempo do último dia. Para que não fique na especulação escatológica, do deixados para trás e tudo quanto é coisa que você vê por aí. Jesus já disse. Capítulo 12. Vamos lá? Evangelho de João também. Oi? Capítulo 12. João 12, versículo... Vamos começar no 44. Jesus disse com grande voz:
O que crê em mim, não crê em mim, mas no que me enviou. E o que me vê, vê ao que me enviou. Eu sou a luz. Eu, a luz, tenho vindo ao mundo para que todo que crê em mim não permaneça na treva. Se alguém ouve, agora presta atenção no 47, olha só. Se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Porque não vim para julgar o mundo. Quer dizer, eu não vou fazer juízo agora. Não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O que me rejeita, irmão, quem rejeita Jesus é crente ou incrédulo? Ele está falando aqui que alguém não recebe ele como enviado do Pai. Essa pessoa é um incrédulo ou um crente? É um incrédulo. Nós reconhecemos que Jesus é o enviado de Deus? Então nós somos crentes. Ele está falando que aquele que ouve a sua palavra e não recebe, olha só, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, ela o julgará quando? No último dia. Quando que é o último dia? É o dia do juízo do incrédulo. Quando que os incrédulos vão ser julgados pela palavra que rejeitaram? Aonde você vê na Bíblia mencionado um tribunal que está julgando o incrédulo e condenando o incrédulo? Porque aqui está falando de juízo de condenação, porque a pessoa não creu. Quando que é esse juízo, irmãos? No grande trono branco. E de acordo com o Apocalipse 20, o grande trono branco é antes do milênio ou depois do milênio? É depois do milênio. Então quando que é o último dia, irmãos? Depois do milênio. Mas aqui ele também prometeu que quem creu apenas tem garantia de ressuscitar nesse dia também. No capítulo 6. Então isso quer dizer o quê? Que o último dia não é uma ressurreição só para condenação, mas também para definir vida eterna para quem só tem vida eterna. Porque aquele juízo do trono branco é um juízo que encerra todos os ciclos de juízo. Todos os ciclos de juízo têm que terminar naquele grande trono branco. E quando aquele trono branco vier, está sendo definido nele o destino eterno das pessoas. Como a pessoa que creu, o destino eterno dela para a vida eterna está resolvido, lá ela está em garantia de ressuscitar e receber a vida eterna, que é a única coisa que ela tem de garantia. O incrédulo que rejeitar, como é destino eterno, ele também ressuscita lá para condenação eterna. É por isso que, embora o trono branco seja um trono de juiz eterno, o livro da vida abre lá também. Porque esse crente morreu, está dando para entender? Você está acompanhando? Perdeu a era milenária inteira, no mundo dos mortos, e só ressuscita lá, para pegar a única coisa que ele nunca vai perder, a vida eterna. Por isso lá se abre o livro da vida. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo isso. Ele colocou tanto o que crê, como o que rejeita, tendo garantia de ressurreição no último dia. Claro que o que creu para a vida eterna, o que não creu para a condenação eterna, porque ali se definem as coisas eternas. Mas existe uma outra ressurreição, que é aquela que ele mencionou no versículo 25 do capítulo 5, que também agora vai aparecer, não pelo crer, mas por uma outra condição. Em Lucas capítulo 20, vamos lá. Então, os irmãos estão vendo que quando a gente começa a ensinar essas coisas, dizer que os apóstolos falaram isso, na verdade não foi Paulo ou Pedro que falou disso primeiro. O próprio Senhor Jesus foi que lançou o fundamento da responsabilidade dos crentes para um melhor galardão, irmãos. Ou para a disciplina na era vindoura. Ele foi o primeiro a falar de duas classes de ressurreição. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a falar de níveis de galardão. Então, quando a gente entende isso aqui, nós começamos a entender a verdade da responsabilidade dos crentes, do tribunal de Cristo e dos níveis de julgamento futuro. Para que a gente não pense que vai ser tudo assim, num trono único, um julgamento só, crente, incrédulo, judeu, vai tudo lá, vai tudo se ver lá num tronão, onde Deus com um telão vai expor o pecado de todo mundo. Não vai ser assim não, irmãos. Eu sempre falo para os irmãos, se nós que somos essas coisinhas aqui,
A gente é cheio de um monte de níveis de condenação em primeira instância, segunda instância, tem julgamento privado, julgamento aberto, né? Tem o cárcere privado, cárcere semi-aberto. O homem que não tem tanta coisa. Imagine Deus, que é mais criterioso. Você acha que ele vai pegar, colocar tudo num pacotão? Juiz de pacotão? Não vai não, irmãos. E aqui nós estamos vendo o Evangelho de João mostrando isso. É claro, como eu estou falando, eu tomei um susto. Quando eu vi, eu assustei. Eu falei, meu Deus do céu, mas João 5 falava disso já. Falava. João 6 falava. E agora nós vamos ver Lucas 20. Capítulo 20 de Lucas, o Senhor está falando com os saduceus. E aí ele menciona a questão da ressurreição. O problema dos saduceus é que eles eram pessoas que não acreditavam na inspiração de todo o Antigo Testamento. Para eles, só os 5 primeiros livros de Moisés eram verdadeiros, e eles não acreditavam na ressurreição, em anjos, em espíritos, em nada disso. Aí armaram lá uma pergunta e foram ver se conseguiam pegar o Senhor Jesus na questão. E no capítulo 20 de Lucas, eles começam no versículo 27. Também se acercaram algum dos saduceus. E aí Lucas explica, que dizem que não há ressurreição. Né? E lhe perguntaram, dizendo, mestre, Moisés nos escreveu, se o irmão de alguém morresse tendo mulher e este fosse sem filhos, que seu irmão tome a mulher e levante descendência a seu irmão. Eram, pois, 7 irmãos, e o primeiro, havendo tomado mulher, morreu sem filhos. Também o segundo e o terceiro a tomaram, e assim também os 7, e não deixaram filhos, e morreram. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, pois de qual deles chegará a ser mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes disse, os filhos deste século, que aqui no grego é aion, desta era de agora, se casam e são dados em casamento. Agora presta atenção no 35. Mas, o quê? A era vindoura. Não a ressurreição do último dia, que é pós a era vindoura, mas a ressurreição da era vindoura. De alcançar aquela era vindoura e da ressurreição, agora presta atenção, ressurreição dos mortos? Dentre os mortos. Existe a ressurreição dos mortos, que é a ressurreição universal. E existe aquela ressurreição dentre os mortos. Eknekron, diz o grego. A partícula ek significa saindo enquanto um grupo ficou. E é assim que está no grego, eknekron. Dentre os mortos. Na era vindoura. Só que, presta atenção, Jesus falou que é pelo crer que se dá essa ressurreição. Por como que você adentra essa ressurreição? Por dignidade. Por dignidade. O último dia é pelo crer. Pelo crer você pode ressuscitar no último dia e receber aquilo que você não pode perder, que é a vida eterna. Mas a era vindoura, você tem que ser digno. Porque ali é uma ressurreição dentre, não dos mortos, mas de dentre os mortos. Se eu falo para o Alisson, sai de dentre esses irmãos e sente ali. Isso significa que ele saiu e esses irmãos continuaram. Né? Então, a ressurreição dentre os mortos é por dignidade, irmãos. Quem creu tem garantia de ressuscitar no último dia. Mas quem, além de crer, se tornar digno, isso indica se há dignidade é porque há excelência. Se há excelência é porque nós estamos sendo avaliados. Toda a nossa conduta está sendo avaliada. E como diz o irmão Penton, a nossa vida está compondo nos lábios de Cristo a sentença que Ele mesmo nos dará. Nossa vida está compondo a sentença que nos será dada no tribunal de Cristo. É porque é por dignidade.
também essa mesma palavra aparece no capítulo 21, quando Jesus fala para vigiar e orar, para sermos tidos por dignos de escapar. Então alguém está avaliando a nossa vida. Então, esse assunto da primeira ressurreição foi inaugurado pelo próprio Senhor Jesus. E essa palavra primeira ressurreição, proto-anastáse, ela também tem que ser entendida não só com relação ao tempo, mas também com relação à qualidade. Porque tem outra coisa que eu quero explicar aqui para os irmãos. A primeira ressurreição não é só uma ressurreição que vem primeira do que a outra, no que diz respeito, você tem uma ressurreição seleta, para quem é vencedor, para participar da era vindoura. E tem a ressurreição comum no final da era milenar, no trono branco. Tá, só que nós vamos ver, eu não sei se dá tempo de ver tudo hoje, talvez amanhã a gente continue para ver, que essa primeira ressurreição ela não se dá com todo o grupo dos vencedores em uma só levada. Porque, irmãos, isso foi uma dificuldade que eu tive enquanto eu não entendi isso. A palavra proto, em grego, ela tanto se refere ao que vem primeiro no tempo, como ao que vem primeiro na qualidade também. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas participando da mesma qualidade. Por quê? Porque nós vamos ver ainda que esses que vão participar da primeira ressurreição, alguns serão arrebatados até o terceiro céu. Logo que essa ressurreição se der com eles. Outros só vão até as nuvens e vão passar pela grande tribulação. Só que ao serem decapitados pelo anticristo, o capítulo 20 de Apocalipse fala que eles vão viver e terão parte na proto-anastáse. Veja, eles não foram levados na primeira leva do arrebatamento, eles passaram pela espada do anticristo, mas eles ainda estão incluídos na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição não é tanto no tempo, mas se você pode fazer parte daquela qualidade de ressurreição. Agora, uma coisa é certa, todos que fazem parte dessa melhor qualidade de ressurreição, entram no milênio. Porque Apocalipse 20 diz que isso acontece. Todos que participam da proto-anastáse, da primeira ressurreição, vivem e reinam com Cristo os 1000 anos. Então, alguns são arrebatados, outros passam pela grande tribulação, se tornam o que nós podemos chamar de vencedores tardios, são degolados pela besta, mas eles também estão em pé, primeiro sobre o mar vítreo de fogo, e depois aparecem vestidos e ressuscitados como sacerdotes no milênio. Mas isso é certo, a proto-anastáse inclui todos que poderão fazer parte do milênio. E dentro dela há níveis de glória e peso. Então tudo isso aí a gente ainda quer ver. Quanto tempo eu ainda tenho agora? Muito bom. Dá tempo da gente ver um pouco mais. Está dando para acompanhar, irmãos? Está dando para acompanhar, irmãos? Até o último minuto estava... Deu uma travada? Eu vi que os irmãos ficou tudo meio quieto. É muita informação. Vamos processando devagarzinho. Vamos devagarzinho. Então, olha só. Vamos olhar agora um outro texto que fala disso, que talvez nos ajude. Paulo vai desenvolver isso depois. E quando chega em Filipenses capítulo 3, vamos lá. Vamos lá um pouquinho. Vamos lá para os irmãos verem que até a proto-anastáse, a primeira ressurreição, ela inclui, irmãos, sim, uma ressurreição que é antes do término do milênio. Mas as levadas de arrebatamento dessa ressurreição não se dão ao mesmo tempo. Porque, como eu estou falando, a mesma palavra é usada para os que são levados ao terceiro céu, que no caso, eu posso incluir o filho varão, eu posso incluir, né, as primícias do capítulo 14 de Apocalipse. Mas, e os do Cristo lá de 1 Coríntios 15, certo? Que são levados no início da parúcia do Senhor. Mas o capítulo 14 fala que quando a espada do anticristo estiver degolando pescoços, são felizes os que morrem ali também, para que descansem. E aí é dito que, no capítulo 15, eles estão em pé sobre o mar vítreo de fogo. E no 20, aqueles que foram degolados porque venceram a marca da besta e a sua imagem, viveram e são bem-aventurados porque também têm parte na primeira ressurreição.
Então a primeira ressurreição, é que se tivesse um gráfico aqui ficaria mais fácil, mas vamos, como diz o irmão Gino, vamos imaginar, né? Vamos usar nossa mente. Ele estava falando com os irmãos um dia sobre pericorese, coinerência, né? Circuncisão, e os irmãos falaram, irmãos, não somos galinhas, nós somos homens. Nossa mente não é para pensar no Palmeiras. É para pensarmos nessas coisas. Então, vamos exercitar, né? Então, você tem a primeira ressurreição, que diz respeito a uma ressurreição que te coloca no grupo dos que vão reinar. Agora, se essa primeira ressurreição te arrebata ao terceiro céu, se você tem que passar pela grande tribulação, vencendo mais tardio para fazer parte dela, não importa. Ela é conquistada por santificação antes que comece o tribunal de Cristo. Mas alguns já estão vivendo essa vida agora, outros só vão viver quando passar pela perseguição do anticristo. Mas ainda que tardiamente, eles também serão feitos partes dessa primeira ressurreição. Então tem esperança para nós, irmãos. Porque eu vou dizer a verdade, eu quero ser vencedor. Mas é bem difícil. Pode ser que eu fique. É muito provável que eu vou ficar. Estou falando de mim, tá? Não vocês. Pode ser que eu tenha que passar pelo martírio. Mas ainda que seja de forma tardia, eu posso fazer parte da primeira ressurreição. Eu não preciso perder o milênio. Por isso mesmo aqueles que são mortos pela espada do anticristo. Apocalipse 14 fala, bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. Muito felizes são os que o anticristo chegar a degolar. Eles também aparecerão no capítulo 20, dentro do grupo da proto-Anastácia, da primeira ressurreição. Eles não foram arrebatados antes, mas chegaram àquela santidade que confere a eles a dignidade da era vindoura. Agora tem alguns irmãos que morreram antes disso acontecer, que a espada do anticristo não serviu para completar. Esses daí vão perder mesmo a primeira ressurreição. Vão ir para o mundo dos mortos. Vão perder a era do milênio nas trevas exteriores. E só vão ressuscitar no último dia. Agora, para poder firmar um pouquinho mais isso, vamos lá. Eu falei aí, Filipenses 3, versículo 10 e 11. Quando Paulo está escrevendo sobre a carreira vocacional que ele tinha no Senhor, ele fala no versículo 10 e 11. Que ele desejava conhecer, para conhecer a Ele, a Cristo. E o poder de sua ressurreição. E a participação dos seus padecimentos. O que Paulo está dizendo aqui, ele quer ser moldado, irmãos, em caráter e espírito ao seu mestre. O supremo alvo da vida dele era ficar igualzinho Jesus no momento da solidão da cruz. Porque ele sabia que quanto mais ele padecesse o mesmo molde do sofrimento de Cristo, maior era o galardão mais perto de Cristo. Não é sofrimentos para redenção. Para a redenção, Jesus disse, tetelestai, está consumado. Então, para a salvação do nosso ser, eternamente, Jesus consumou tudo. Mas para edificação espiritual, esse sofrimento tem que ser completado. Para edificação. E aí ele diz em Colossenses 1:24 que ele se regozijava nos seus padecimentos e preenchia o que restava dos sofrimentos de Cristo na sua carne a favor do seu corpo, que é a igreja, a edificação. Então nós não estamos padecendo aqui por mérito merecer salvação, como o catolicismo ensina. Não, salvação foi pela redenção conquistada por Cristo. Mas a edificação espiritual, o próprio Senhor Jesus chama cooperadores para sofrerem com Ele. E aí é como aquele grupo de irmãos canta, né? É um grupo de irmãos que seguem a linha mística de João da Cruz. Eles colocam numa letra assim: se tivesse que escolher estar contigo lá nas bodas de Caná, ó Jesus, meu Senhor.
ou no jardim das oliveiras? Se tivesse que escolher estar contigo, lá no Monte Tabor, eles falam que é o Monte Tabor da Transfiguração, embora eu pense que é o irmão, ou na colina do Calvário, aí eles falam, eu escolheria estar contigo em tua dor. Eu escolheria te acompanhar até a cruz, onde seu amor se derramou, e tu estavas tão sozinho. Te amo tanto, meu Senhor Jesus, que se tivesse que escolher entre a glória do Tabor ou a vergonha da cruz, eu escolheria a cruz. É ser moldado num espírito do Cordeiro, igual Jesus na sua última e final agonia. Irmãos, por fim Paulo conquistou isso, porque ele foi abandonado por todos, igual Cristo. Nem os irmãos deporam a favor dele no seu último julgamento. E ele termina falando, mas que isso não seja posto na conta deles. Eu lembro quando eu li a biografia da Madame Guyon, tem um pedacinho no final, que ela diz assim, ah, meu Deus, que coisa tão feliz. Finalmente o supremo alvo da minha alma estava prestes a ser alcançado, pois eu estava sozinha, traída e abandonada por todos, como filho de Deus. Irmão, isso aqui não é fácil não, mas era isso que Paulo queria. Ser conformado. É como se Cristo fosse um molde e ele fosse o barro apertado no molde, até ficar igualzinho o seu mestre. Aí ele diz que isso ele fazia pelo poder da vida de Jesus, que o capacitava a viver dessa forma. Então por isso que o poder da ressurreição vem antes do padecimento. No caso de Jesus, primeiro ele padeceu, depois ressuscitou. Agora nós tomamos da vida dele para podermos padecer, porque a nossa vida não serve para padecer. Você acha que eu aguento com isso comigo mesmo, com a minha vida? Não aguento, não. Olha torto para mim só, baseado em mim, que você vai ver. O que é a minha vida? Se alguém fala mal de nós, já bastou. A gente corta a volta dessa pessoa, não quer nem ver mais. Porque afinal de contas a gente se ama muito. Mas nós tomamos da vida do ressuscitado para viver por meio dessa vida, para poder padecer, para poder ser conformado ao mestre. E aí o que vai ser o prêmio? Ele continua falando. Semelhante a ele em sua morte, se na alguma maneira chegasse à ressurreição dentre os mortos. Na verdade, os melhores eruditos dizem que o que ele está dizendo aqui, o Dean Alford fala que é para de todos os modos possíveis. Eu faço de tudo. Qualquer preço se torna pequeno, ele está dizendo. Para eu poder alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui já tem a ideia do que Jesus falou lá, da ressurreição dentre os mortos por dignidade, certo? Só que Paulo põe um adendo aqui que não aparece na palavra de Jesus. Por isso que eu falo que os apóstolos desenvolvem a verdade. Se você olhar o grego, a palavra ressurreição é anastase. Mas aqui no grego Paulo não fala só anastase, ele fala ex-anastase. Você pode. Ex-anastase é a ressurreição incomum. A ressurreição extraordinária. A extra-ressurreição. Mas ele está falando a mesma coisa que Jesus? Parece que não. Porque ele já falou da ex-anastase, mas ele vai colocar uma outra coisa aqui. Na palavra anastase tem o prefixo ex. Só que não só tem a palavra ex-anastase, mas ele fala dentre os mortos. Essa palavra dentre os mortos, esse termo dentre os mortos é eknekron. Então no grego seria a ex-anastase eknekron. Então Paulo está falando que ele quer participar, na verdade, da eknekron, que é aquela que Jesus falou, a dentre os mortos, mas essa dentre os mortos ainda é extra. Existe uma extra-ressurreição dentro do grupo que participa da eknekron. Porque o nível de glória difere, mesmo entre os vencedores.
Quanto mais alguém se assemelha a Cristo, maior é o peso da glória. Então, a ex-anastásis, tem irmãos que pensam que é a mesma coisa. Mas Paulo não poderia ficar repetindo só de forma redundante as coisas. Se ele quisesse falar só daquela ressurreição sem incluir algo a mais, bastaria falar eknekron, igual aparece lá em Lucas. Mas por que ele fala eknekron, ex-anastásis? A ex-anastásis significa que essa eknekron, que já é seleta, que ele vai provar, ainda será extraordinária dentro desse mesmo grupo. É por isso que no capítulo 15 de Coríntios 15, teve um irmão que comprou ali o livro que saiu do Gouveia, A Ressurreição de Cristo e a Nossa. Você vai ver o Gouveia explicar isso. Por isso que ele fala que embora haja um grupo de corpos terrenos, um grupo de corpos celestiais, mas mesmo entre os celestiais, uma é a glória da estrela, outra é a glória do sol, e ainda outra é a glória da lua. Ele fala, assim é a ressurreição dentre os mortos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós não podemos achar que a vida cristã é um oba-oba ou no mesmo nível para todo mundo. Paulo então está dizendo que ele queria ser conformado para isso. Então se essa ex-anastásis abre porta para ter um peso maior de glória dentro da eknekron, é por isso então que até mesmo quem participa da eknekron está na proto-anastásis, na primeira ressurreição. Mas aqueles vencedores que vão até o terceiro céu, que provavelmente é essa que Paulo está falando. Porque ele não vai nem precisar passar por perseguição de anticristo, por santificação mais completa depois, não. Ele já vai direto ao terceiro céu como parte do filho varão. Ele também participa da primeira ressurreição, mas com uma excelência maior ainda. Mas aquele que não foi até o terceiro céu, por quê? Veja, aqueles que forem degolados pelo anticristo, eles vão ressuscitar, mas só vão até as nuvens. Só que a Bíblia coloca eles no milênio, fazendo parte da primeira ressurreição. Você quer ver isso? Vamos lá em Apocalipse 20. Se ficar dúvida, irmãos, depois a gente vai tendo comunhão, tá? Depois que terminar aqui, a gente vai tendo comunhão, vamos conversando. Né? vamos devagarzinho, né? E tem muito mais coisa ainda para poder a gente falar. Olha aí no capítulo 20, versículo 4. Satanás é preso e o milênio começa. E aí no versículo 4 fala, e vi tronos. Você vai prestar atenção, se você prestar bem atenção, eu fui conferir com o grego, com as autoridades do grego, Alford, Joseph Sainz, Gouveia, Lang, todos eles são unânimes nisso aqui. E vi tronos. E se assentaram neles, eles foi concedido julgar. Esse é o grupo, os que estão no começo do milênio sob tronos. Vi também. Por que vi também? Porque já é outro grupo. Os tronos é um grupo. Mas ele não viu só pessoas sentadas no trono, ele viu também as almas dos decapitados. Por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os quais não haviam adorado a besta. Então esses daqui passaram pela grande tribulação ou não? Eles tinham sido arrebatados, poupados da tribulação? Não, porque se eles não adoraram a besta nem a sua imagem, foram decapitados por ela, é porque passaram pelo castigo do anticristo na grande tribulação. Mas você viu que João coloca vi tronos e vi também estes? É que os que estão em tronos é um grupo, e esses aqui são outro grupo. Uns são vencedores super seletos, outros são vencedores tardios. Mas ambos estão dentro do milênio. Ambos vivem e reinam com Cristo. Uns com maior autoridade, outros com menor autoridade. Uns com peso de glória maior, outros com peso de glória menor, mas são dignos da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição fala de uma qualidade de ressurreição mínima que pelo menos te coloca dentro do milênio. Então tem aqueles que vão entrar com uma entrada ampla, tem aqueles que vão entrar mais apertado, e tem aqueles que não vão nem entrar.
Os que não vão nem entrar serão reprovados no bema, no tribunal de Cristo, e voltarão para o mundo dos mortos, esperando a era do milênio inteiro acabar. Então é por isso que ele está falando, a gente tem que pôr atenção no que a Bíblia está dizendo. Vi tronos, e vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e os quais não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a marca na testa e em sua mão, e viveram. Foram mortos pelo anticristo, mas viveram. E reinaram com Cristo 1000 anos. Essa ressurreição que te põe dentro dos 1000 anos, ele vai explicar. Esta é a proto-Anastácia. Esta é a primeira ressurreição. Então inclui os que foram arrebatados antes, os que passaram pela tribulação e foram decapitados, inclui vencedores primícias, inclui vencedores tardios, mas todos estão dentro da dignidade de viver a vida imortal no milênio, glorificados, reinando com Cristo. Então, a primeira ressurreição não é só uma ressurreição e depois, quem não participou aqui nessa leva já não tem mais chance do milênio. Não, você pode ser vencedor tardio e ainda alcançar a dignidade de estar dentro desse grupo do milênio. Agora, tem um grupo que só tem vida eterna. Não tem dignidade nenhuma. Eles vão ressuscitar só quando terminar o milênio. No último dia. Por isso que João está falando para os cristãos, porque Apocalipse foi escrito para os crentes. E aí ele continua falando. Esta é a primeira ressurreição. Mas os demais mortos não voltaram a viver, até que se cumpriram os 1000 anos. Bem-aventurado e santo, o que tem parte na proto-Anastácia, na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder, exousia, não tem poder sobre estes. Antes serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. É sinal que aqueles que não participarem desse grupo da primeira ressurreição, a segunda morte vai poder tocar neles. Não vai poder matá-los eternamente, que nem os incrédulos, mas vai poder tocar neles. E isso é o que o capítulo 2, versículo 10 e 11 chama de o dano da segunda morte. Deu para entender melhor, irmãos? Está dando para entender, Claudio? Tá, né? Tá dando, Alex? Tá dando para ir? Vamos lá. Então, os irmãos estão vendo, irmãos? Aqui, essas coisas estão escritas, né? Por isso que proto-Anastácia não é só aquela que vem no tempo, mas na qualidade com que você ressuscita. E essa qualidade tem a ver com santificação, porque não tem como ocorrer glorificação sem santificação. Aí você fala, bom, ótimo, irmão Daniel, mas então se essas pessoas podem não participar da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é que vai glorificar o corpo do crente. E a minha ideia, bem antigamente, é que o que, irmãos? Eu morria, Jesus me ressuscitava já glorificado no tribunal dele, e depois eu era disciplinado. Mas não tem como Deus disciplinar um crente que já está glorificado. A glória é consequência de santidade. Isso indica, por isso que agora nós vamos lá para o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pode. Uhum. Pode. Então, mais 10 minutinhos. Tá, vamos parar aqui nesse ponto então. 2 Coríntios 5, 10. Quando Paulo vai falar, existe uma palavrinha que ela é muito importante. E pelo que eu saiba, nenhuma Bíblia que eu li, nem a textual, que é tão feliz em tantos versículos, ela preservou essa palavra que aparece no grego. Né? Mas se você vai no grego, a palavra está lá. 2 Coríntios 5, 10. Como é que está aí? Quem gostaria de ler? Embora eu vou ler aqui porque está gravando, mas quem gostaria de ler dos irmãos? Se alguém quiser ler, pode ler. Em alto. Pode ler.
perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem o mal que tiver feito por meio do corpo. Tem alguém que está um pouco diferente da dele? A sua? Pode ler, Isa. Ah. Sim. A dele ali fala compareçamos. A sua fala temos que comparecer. Como é que está a sua? Devemos comparecer. Tá tudo assim? Esse Gustavo, né? Irmãos, o Gustavo falou porque ele já sabe, né? Mas no grego não é compareçamos, é sejamos manifestados. Essa palavra é interessante, ela é muito importante. Por quê? Porque está falando que nós vamos aparecer na verdadeira condição que nós estivermos. Ninguém vai aparecer glorificado lá só porque está diante do Senhor. Porque tem alguns que pensam assim, para mim no tribunal de Cristo, nos ares, eu tenho que estar no corpo de glória, senão como é que eu vou? Você vai do jeito que você está e você vai aparecer nas realidades interiores do seu ser. Manifestados. Isso também significa que, agora vamos, eu tenho 10 minutos, o Alex falou, então vamos pegar aqui, ó. Como é que Deus pode te levar no tribunal de Cristo se você não tiver um corpo de glória? Como é que você vai suportar estar lá? Sem um corpo de glória. Bom, a resposta para isso está presente no texto de Mateus 17. Eu tive uma comunhão com o irmão Delcio sobre isso e ele me ajudou a ver. E depois, uma outra comunhão com o Friend Anderson, a gente pôde aprimorar um pouco mais o que aparece ali. Mateus 17, você lembra que Jesus fala, quando está terminando o 16, né? No 16 ele fala assim, olha, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e retribuirá a cada um segundo a sua obra, né? O Filho do Homem virá, então está falando da vinda dele para o reino. Aí ele diz assim, logo abaixo, e aqui, em verdade vos digo que entre os que aqui se encontram, alguns não provarão, como é que é? A morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Irmão, quando você começa a estudar o grego do Novo Testamento, é fascinante. A gente tem um amigo, né, o irmão Anderson, e ele é professor de grego, ele tem ensinado bastante coisa do grego para a gente. Né? Eu falei para o Alisson que ele virou a minha biblioteca do grego, né? Ele virou a minha enciclopédia de grego quando eu preciso tirar uma dúvida. E você sabe que no grego existe aquele genitivo. Só que o genitivo grego, muito mais rico que o português, ele tem 16 aplicações. Os grandes eruditos sabiam de 4, mas tem 16. Então, os exegetas, eles estão maravilhados com isso, com essa descoberta. O último agora foi o chamado Daniel Wallace, ele descobriu essa maravilha. O George Henry Lang já sabia disso em 1940. Mas os exegetas comuns estão descobrindo agora. E sabe o que é interessante? Quando você vai em Mateus 16, no finalzinho, quando ele fala isso, alguns não provarão. Alguns falam assim, a morte, né? Ou não provarão do quê? Da morte. O que dá a entender? Que eles não iam morrer até verem o Filho do Homem, não é? É isso que dá a entender. Alguns que não entendem o que Jesus está falando, igual os mormons, pensam que tem alguns discípulos vivos no mundo até hoje. Porque Jesus falou que não iam morrer até vissem ele vindo. Mas não é isso que ele está falando. O que ele está falando é uma outra coisa. Aí alguns irmãos viram o quê? Que na verdade esse cumprimento dessa palavra se deu logo abaixo do versículo. 6 dias depois tomou 3 dos seus discípulos e os levou em particular a um alto monte e foi o quê? Glorificado, transfigurado diante deles. Irmãos, e o texto, e por isso que eu falo que geograficamente o lugar é o Hermon. O Hermon é um monte de 3.000 metros de altura no Líbano. Todo coberto de neve, porque as partes altas da terra de Canaã são geladas, enquanto no sul é quente. E o Hermon condensa aquela neve e fica branco, irmãos. O Evangelho de Marcos, é interessante que Marcos coloque essa nota, porque Marcos foi ditado por Pedro, e só Pedro estava no Monte da Transfiguração. Então Pedro está ditando o que ele viu em primeira mão. Pedro olhava para a neve e olhava para a veste de Jesus, e a veste de Jesus estava mais branca do que a neve. Por isso que Pedro fala para Marcos registrar isso. Registra, Marcos.
E a sua veste se tornou tão branca, mais branca do que a neve, como nenhum lavadeiro da terra podia alvejar. E o seu rosto começou a brilhar como o sol. Parecia que o sol tinha descido da montanha. Uau, irmãos! Só que ali não é uma coisa que é a glória como Moisés. Moisés, o rosto dele brilhou, mas foi da glória que veio de fora. A de Jesus veio de dentro. Irmãos, o corpo dele foi metaformizado. Ele começou a provar a vida imortal, que é o ápice do nível humano para o qual Deus criou, antes da ressurreição. Ele agradou tanto a Deus, tanto, que aquela vida santa, 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 a santidade começou a se mostrar como glória antes de passar pela morte. E aquele poder e majestade do reino começou a se mostrar de forma antecipada. Deus estava tão satisfeito que, como diz o irmão Cap Morgan, no que tange a Jesus, ele poderia ter ido dali para o céu, naquela hora. Que lindo, irmãos. Que maravilha. Ele podia ter adentrado a vida imortal que ele inauguraria para nós, ali mesmo. Ele só não foi dali para o céu direto, porque no que tange ele tinha consumado tudo. Ele só desceu a montanha para subir a outra montanha do Calvário para que nós também entrássemos na glória. Mas no que tange ele, podia ter ido embora dali mesmo. Olha, irmãos, que perfeito. E aquela glória começou a se manifestar. E os discípulos ficaram, né? A Bíblia diz que Pedro não sabia nem o que dizer, né? Ficou sem saber o que dizer. E aí apareceram Moisés e Elias. É muito interessante. Agora eu quero que os irmãos ponham atenção. Isso que o irmão Anderson nos ajudou a ver. No texto grego não provarão a morte. É uma tradução errada. No grego, é um genitivo, não provarão de morte, sem artigo. Sabe o que significa? Quando o artigo, Darby também fala isso, quando há o artigo, o Espírito Santo foca como um objeto concreto, específico. Se não tem o artigo, ele está falando da natureza da coisa e não da coisa concreta em si. O que Jesus disse traduzindo para os irmãos então, por causa do genitivo, aqui há alguns que se encontram que não provarão do poder da morte. Ou seja, traduzindo em mais um sentido mais claro, Jesus bloqueou a ação da morte no corpo dos discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque muito provavelmente eles teriam morrido ao contemplar aquela glória. Para eles ficarem vivos, Jesus teve que bloquear a ação da morte no corpo deles. Para que eles aguentassem a experiência do Monte Hermon. Por isso que a melhor tradução não provarão de morte, até que tenham tido essa experiência. Depois, o Senhor liberou o poder da morte e eles começaram a envelhecer normal, como todos nós. Mas Jesus falou assim, olha, a partir do momento que eu falei que eu vou vir na glória de meu Pai, até que essa experiência acabe, o poder da morte está bloqueado em alguns aqui. Que coisa, irmãos. A ação da morte não teve operação no corpo deles. E eles precisaram disso para aguentarem a voz que falou da nuvem e o brilho da glória que estava desde a eternidade e que estava velado no corpo do Senhor e que saiu para fora. Porque a carne de pecado não aguenta. Daniel não aguentou nem o brilho do arcanjo que apareceu para ele, caiu quase morto. Você acha que a divindade essencial do Filho de Deus ia ser possível ser contemplado pelos apóstolos e Pedro ainda falando bobeira? Falou bobeira e ainda ficou vivo. Mas por quê? Porque o Senhor falou. Alguns há que não provarão de morte. A ação da morte está bloqueada no corpo deles. Isso, irmãos, é um protótipo do que vai ser a aparição do Senhor em glória, na sua epifania para os santos no tribunal de Cristo. Alguns vão com o corpo que estão, serão manifestados do jeito que aparecerem no tribunal. E não vão morrer. Vão aguentar ter essa visão. Para serem julgados. Porque do contrário, nenhuma carne aguentaria. Agora, tem alguns que estão com uma santidade num nível adequado. Quando eles forem manifestados, imediatamente vão receber glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas alguns estão com santidade incompleta. Do jeito que estão aqui, vão aparecer lá.
E a ação da morte está bloqueada. Sabe por quê? Porque ali não foi a revelação do Senhor na sua glória? Você sabia? Isso também é uma coisa nova até para mim. Eu sei que é muita coisa aqui, mas devagarzinho a gente vai entender. Isso é uma coisa nova que até poucos meses eu também não sabia. Eu sempre vi que a palavra parousia significa vinda secreta e epifania, vinda manifesta para o mundo. Mas você sabia que dentro da parousia secreta, o Senhor vai dar uma epifania só para os santos? Os santos vão ver a manifestação visível da glória essencial do Senhor dentro da parousia oculta. A epifania para o mundo é no final da parousia. Mas a parousia para os santos também vai ser uma epifania. Porque eles vão estar dentro da nuvem, do pavilhão de nuvem do tribunal de Cristo, vendo o Senhor em secreto, enquanto o mundo não vê. Por isso, irmãos, vamos ver. Acabou o tempo? Acabou. Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê. Vamos parar bem aqui e amanhã a gente continua. Parousia e epifania no tribunal de Cristo. Amém.